E nesse vídeo rápido de hoje, nós vamos ver a receita mais tradicional, a mais italiana, a que os chefes não te contam de como que você vai fazer massa recheada em casa profissionalmente. Se inscreve no nosso canal para aula nova todos os dias e deixa suas dúvidas aqui nos comentários. E aí a gente já está tudo adaptado agora para entrar efetivamente nas receitas originais dessa aula. Então, as massas recheadas, num primeiro momento, se você olhar, por exemplo, o material, vai achar que está errado, porque está ali 30 gemas para 1 kg de farinha. Né? Pensar, nossa, digitaram errado. Não, é isso mesmo, e isso mostra o grande pilar dessa aula, que é a função da gema e a função do ovo numa massa fresca. Então a gema, ela é muita gordura, né? Ela é feita basicamente para gorduras, sais minerais, enfim, todo o seu composto. Mas numa receita ela funciona como gordura. Ela funciona de uma forma mais amena, como se fosse um azeite, uma manteiga. E em receitas de pães e de massas, o que as gorduras nos trazem é elasticidade e umidade. Então se eu faço um pão que eu estou usando a farinha integral, eu coloco mais gordura para ele ficar mais úmido. Se eu estou fazendo uma massa que eu quero que seja mais elástica, eu coloco mais gordura para ela ficar mais elástica. E massas recheadas, geralmente eu preciso delas elásticas, porque eu vou dobrar, eu vou criar um capelete, eu vou virar, eu vou criar um canelone, eu estou sempre mexendo muito nessa massa. Se você assistir uma outra aula nossa, que é de massas laminadas coloridas, você vai ver que a massa ela é meio diferente, ela é mais sequinha. Porque aí é o que eu quero, como um talharim, como um pappardelle, como um fettuccine, aquela massa mais sequinha para eu poder cozinhar e ter a cocção perfeita. Nesse caso não, a gente precisa de elasticidade, a gente precisa de umidade. Então é essa receita mesmo que a gente acaba entrando aí para as massas recheadas. Poderia ser azeite de oliva ao invés de gema? Mais ou menos, não sei se ia funcionar muito. Ele ia separar porque a estrutura molecular desse óleo é diferente. Poderia ser manteiga no lugar de gema? Talvez, mas a manteiga ia ficar muito craquelenta também. Então a gema, mesmo porque se você olhar tem ovo também na receita com a clara, ela tem um poder de mistura dessa farinha sensacional. Fora que com toda essa gema, a gente vai ver que a massa vai ficar extremamente amarelo, o que é bonito e esperado numa massa recheada, aquela cor amarela viva e intensa dos ovos. Então aqui está metade da receita que você tem aí. Eu estou fazendo meio quilo de farinha, então todos os ingredientes estão divididos pela metade. Aqui eu tenho as gemas e eu vou começar na mistura. E assim como eu falo naquela outra aula de massas laminadas, é muito bonito fazer aquele vulcão de farinha na bancada para postar foto nas redes sociais. Porque na vida real você faz aquele vulcão, começa a escorrer ovo para um lado, a bancada fica tudo cheia de massa e aí a gente tem uma trabalheira. E eu sei que na nossa vida do dia a dia, né, pessoal, não dá para ficar tendo trabalho todos os dias. Uma coisa é fazer uma massa fresca, com tempo, no final de semana, bem sossegado, né? E não importa a sujeira e o trabalho que der. Outra coisa, às vezes, durante a semana mesmo, quero fazer uma massinha fresca rápida para ter um alimento diferente, uma jantinha especial. Então eu não quero fazer toda aquela função, toda aquela bagunça. Eu vou utilizar uma tigela dessa aqui, ó. Fica tudo limpinho e eu tenho uma mistura mais rápida. Aqui a gente vai incorporando e mesmo com toda aquela gema, não fica uma massa de pão, viu? Não vai pensar que é uma massa super úmida, tipo a de pão, macia, elástica. Não, ela continua parecendo uma massa seca, porque a gema não tem muita água como a clara. Então, mesmo que eu estou usando muita gema aqui, no fim eu estou tendo quase a mesma água que eu teria se eu usasse menos ovos inteiros, por exemplo. Então aqui eu sigo amassando. Qual que é a primeira ideia? A primeira ideia é fazer uma mistura, fazer uma bola que é uma mistura. Porém, essa bola, ela não estará homogênea e não estará pronta. Ó, tá aqui essa bola. Se fosse só misturar, ok, eu tinha minha receita pronta. Mas não é só misturar, eu preciso sovar. Agora, por que eu sovo uma massa fresca? A gente falou tanto no começo da aula do glúten, é justamente para isso. Para ativar a rede de glúten, para fazer uma massa homogênea, para eu ter uma elasticidade. Quando eu for dobrar, quando eu for esticar, eu tenho tudo isso muito uniforme. E aí eu tenho uma massa boa para eu trabalhar como eu preferir. Então é importante misturar bem e depois descansar. Essa é outra dúvida que muita gente me pergunta. Se não tem fermento,
Por que nas receitas diz, depois de amassar bem, descansa meia hora? Aí é a estabilidade da rede de glúten. Você vai ver que faz toda a diferença você tentar finalizar uma massa e já tentar abrir ela vai voltar mais, ela vai ficar mais elástica, ou você deixar ela descansar meia hora e abrir ela depois. Ela te responde muito mais tranquila, te responde muito mais no formato que você quer. Como que eu posso amassar essa massa fresca? Vários métodos. Um é na mão, e aí você vai ver que esse é o método mais complicado, porque ela é uma massa pesada, tá? Ela é uma massa que tem de ser mais seca do que úmida, e a gente vai ficar numa briga bem boa na mão aqui. Dá? Dá. Sempre foi feito assim a vida inteira, então não é impossível. Mas você vai precisar de alguma coisa, no mínimo, para abrir essa massa depois. Né? A gente não vai usar ela grossa assim, eu vou ter que laminar ela para eu poder trabalhar. Então eu vou laminar com o rolo, por exemplo, e o rolo eu posso utilizar para sovar. Ó, você vai amassando com o próprio rolo, dobrando, e utiliza ele para sovar. Vai ficar bem mais fácil utilizar o rolo do que a mão. Mas se você já está empolgado no mundo das massas, já está adquirindo alguns equipamentos ou já faz massa em casa, você pode ter também um rolo manual, onde você encaixa uma alavanca aqui do lado e aqui a gente lamina e aqui a gente corta. Você pode utilizar esse cilindro para sovar a massa também. É bem importante, vai facilitar bastante. Por uma questão de aula, eu vou utilizar a mesma ideia de um cilindro ou de um rolo, só que elétrico. Ele vai me ajudar muito na dinâmica, no tempo. Esses equipamentos hoje são super fáceis de conseguir, mesmo quem não é profissional. São equipamentos domésticos voltados para casa, para quem ama cozinhar, que nem você. Então vale a pena às vezes adquirir um valor baixo e você tem uma alternativa muito boa. Mesmo porque ele vem com a extrusora, que é aquela outra massa que a gente fala que sai, né, do moedor. Vem com a batedeira junto, então é legal ter utensílios assim para você poder facilitar a sua vida e se divertir mais ainda na cozinha. Eu vou utilizar esse aqui para a gente fazer a sova. Então, ó, eu vou aproveitando o cilindro e vou incorporando a minha massa. Por enquanto, ó, tá até dando uma sujadinha no cilindro, porque o ovo não está totalmente incorporado no trigo. Daqui a pouco, durante a sova, a gente já consegue toda essa incorporação da gema e a massa começa a ficar mais sequinha, natural. Mas é uma diferença grande, né? A gente estava tentando amassar na mão, parecia seca. A gente vem para uma máquina elétrica, ela já parece mais úmida, justamente porque a máquina nos dá um resultado mais prático, né? Aqui eu vou tirando uns pedacinhos, porque como a gente monta várias aulas para vocês, estava montando uma outra aula de massa colorida aqui, só para não ficar colorido. Ó, começamos a limpar o cilindro agora, o cilindro já não parece mais tão sujo quanto antes, e a nossa massa também. Olha como a massa já está bem mais homogênea. Com uma cor muito bonita. É legal ir fazendo essas dobras que eu estou fazendo na massa, porque a gente não fica num sentido só. Ela não estica de uma maneira só, a gente vai efetivamente pegando todos os lados da rede de glúten. Ó, não preciso de muitas passadas e olha que bonita que está ficando a minha massa. Então até quando eu sei que eu tenho que cilindrar? Até eu ter uma massa homogênea. Então homogênea eu não vejo mais os veios do trigo, por exemplo, ou as partes do ovo. Eu tenho uma massa de uma cor única, de uma fase só. E aqui é o que a gente já está conseguindo com essa massa. Olha que bonito. Pelo visto, já está bom. Tá aqui, homogênea, elástica, macia, ela parece aveludada a massa, muito bonita.
Agora ela precisa daquele tempo de descanso. Agora a gente abusou desse glúten, nós vamos deixar ele estabilizar para nos dar uma massa interessante. O que é legal fazer? Cobrir para ela não ressecar. Se ela ficar exposta, ela começa a criar uma película e é difícil de tirar depois. Não pode ressecar, então coloca num saquinho ou coloca numa tigela coberta.